Sejam muito bem-vindos, meus caros, e seguramente desse lado todos vocês se lembram da polémica cerimónia de abertura das Olimpíadas em França, pelo menos eu lembro-me, de certeza absoluta. Sabem aquilo que muitos de vós podem não se lembrar, porque efetivamente não foi noticiado em Portugal? Manifestantes cristãos foram presos por se manifestarem contra a cerimónia de abertura em Paris. É verdade. E portanto eu venho mostrar-vos uma notícia sobre esse mesmo assunto, porque aparentemente uma cerimónia que deveria ser neutra do ponto de vista religioso e de outros pontos de vista, permite que se goze com uma religião, mas não permite que ninguém se manifeste contra essa cerimónia polémica, é verdade. Portanto, vocês podem efetivamente gozar com a religião. Estar contra essa paródia é que não podem. Vamos então ver aqui esta notícia, que eu acho que é importante falar sobre este assunto, tendo em conta que em Portugal ninguém falou sobre esse assunto, e portanto, deixem-me elucidar-vos sobre o que se passou. E tenho aqui: Polícia de Paris prende cristãos que protestavam contra a cerimónia de abertura das Olimpíadas. O grupo foi posteriormente libertado, mas forçado a deixar Paris. É verdade. Isto que vocês estão a ler pode soar dramático, pode parecer uma coisa de um país de terceiro mundo, pode parecer uma prática digna da Coreia do Norte, mas efetivamente não é. É verdade. Estamos em Paris, não estamos na Coreia do Norte, nem na China, nem na Rússia, nem na Venezuela. Portanto, vamos então ver aqui. 7 cristãos espanhóis foram presos em Paris na segunda-feira depois de atravessarem a cidade num autocarro protestando contra a representação blasfema da última ceia na cerimónia de abertura das Olimpíadas. O autocarro, que foi organizado pelo grupo de campanha Citizen Go, foi decorado com anéis olímpicos e uma imagem da polémica paródia da última ceia, junto com as palavras "parem os ataques aos cristãos". No entanto, a polícia parou o autocarro na Avenue de Wagram e acusou os organizadores de não avisá-los que estavam a realizar um protesto. Eles foram levados para a esquadra da polícia antes de serem transferidos para outra esquadra de polícia para serem presos. Mais tarde, eles foram libertados. O Ministério Público de Paris disse que suspendeu a prisão preventiva e encerrou o processo por irregularidade, pois o prazo de apresentação à autoridade da polícia judiciária foi excedido e o motivo das prisões não foi suficientemente preciso. E, portanto, a polícia prendeu, não apresentou grandes motivos e, efetivamente, só impediu que uma manifestação aparentemente pacífica, eu não estive lá, não posso garantir, mas que aparentemente, segundo algumas imagens que vi, era completamente pacífica e, portanto, existe permissividade para se gozar com a religião cristã, com os católicos, etc. Não existe a permissividade para que os cristãos possam responder, seja de que forma for, mesmo que essa forma seja pacífica. Temos então, numa publicação das redes sociais, o grupo citou um advogado que disse: "Parece impossível constituir crime de não comunicar um protesto porque não há protesto na presença de um único veículo. O promotor levou a lei ao limite para parar o autocarro e limitar a sua liberdade de expressão. Além disso, o procedimento foi irregular." E, portanto, temos aqui algumas imagens. Isto são vídeos dos organizadores dos protestos e, portanto, eu deixo-vos o link na descrição para o caso de quererem ver os vídeos. E, portanto, eu não vou mostrar os vídeos. Não tem nada de mal os vídeos. Vou só terminar a notícia, até para o vídeo não ficar muito grande, mas podem ver. Vou deixar tudo na descrição para o caso de estarem interessados. E vamos ver então aqui só este último parágrafo. "Tendo impedido amplamente que o protesto fosse visto, a polícia de Paris obscureceu as suas ações com jargões. Isso ecoa com o gaslighting anterior à inteligência liberal francesa, apresentando a preparação ofensiva da cerimónia de abertura como, na verdade, a representação de uma festa bacanal greco-romana." É verdade, meus caros. Bom, efetivamente o vídeo era este que eu tinha para vos mostrar. Ninguém noticiou isto em Portugal. Eu, pelo menos da minha parte, não vi. Portanto, se viram algum meio de comunicação tradicional em Portugal a noticiar isto, por favor partilhem comigo, porque eu queria ver, mas efetivamente eu não vi nenhum a ser partilhado, porque parece e só parece, atenção, não é que esteja certo, mas parece que a religião cristã pode ser gozada, pode-se brincar, pode-se, aliás, ridicularizar símbolos sagrados dos religiosos. No entanto, não se pode brincar com esta agenda de género, não se pode brincar com a identidade de género, não se pode dizer uma piada porque os meninos ficam muito ofendidos e depois precisam de ajuda psiquiátrica, etc. Não se pode gozar com a questão dos pronomes. Aliás, eu próprio já quis fazer alguns vídeos sobre esses assuntos rejeitados pelo YouTube, alguns deles mandados abaixo, e portanto não podemos gozar com esta agenda, não podemos gozar com a identidade de género, não se pode fazer um único comentário sobre qualquer tipo das crenças religiosas também, destes artistas woke. Não se pode gozar com eles, não se pode dizer absolutamente nada. No entanto, quando chega a vez deles
de numa cerimónia que nada devia ter a ver com política, com agendas políticas, com agendas religiosas, etc., segundo a organização. Tanto que uma skater brasileira teve que citar a Bíblia com linguagem gestual. O único que efetivamente teve coragem abertamente de mostrar símbolos cristãos e que, quer dizer, tendo em conta que é um dos melhores de sempre no seu desporto, não pode ser muito atacado, que foi o tenista Djokovic, que efetivamente mostrou a cruz de Cristo quando estava a falar, e portanto, essas pessoas não podem mostrar os símbolos, no entanto pode haver uma paródia da Última Ceia na cerimónia de abertura. Essas pessoas podem fazer essa cerimónia completamente ridícula, a ridicularizar símbolos cristãos. No entanto, não se permite que haja manifestações pacíficas porque, alegadamente, a polícia não foi avisada. Se a manifestação foi pacífica, se era apenas um autocarro com desenhos nas laterais e não era mais nada, porque é aquilo que se vê nos vídeos, eu não sei por que raio, eu não sei que razão é que a polícia arranjou para prender os manifestantes, mas efetivamente eles deveriam ter o direito de manifestar o seu descontentamento com uma organização de um evento que nada tem a ver com política ou com religião. No entanto, os esquerdistas tornaram o evento político e religioso, só não gostam é de ouvir resposta. Portanto, é aquela velha história do pensamento único e, portanto, eles podem dizer o que lhes apetece, não podem ouvir nada de volta. Vocês reparem, se fosse alguma agenda de direita a gozar com a ideologia de género, a gozar com a teoria crítica racial, a gozar com N de coisas que poderiam ser risíveis, se fosse isso, vocês haviam de ver os problemas que isto ia dar mundialmente, mas enfim. Da minha parte era isto, meus caros, não se deve devolver da mesma moeda, porque efetivamente estas pessoas só se ouvem a si mesmas e talvez com este tipo de manifestações e com este tipo de circunstâncias se possa mostrar ao mundo que existem pessoas que têm a possibilidade de ter a sua opinião desde que bata certo com determinada agenda, ou que, do outro lado, segundo até o chanceler alemão, existem opiniões proibidas que não podem ser tidas, inclusive, sobre a ilegalização de uma revista, essas é que são as preocupações do povo europeu e, portanto, da minha parte, era efetivamente isto. Era isto que eu tinha para partilhar convosco. Entretanto, gostava de vos dar algumas novidades, até vos pedir algumas ideias. Eu estava a pensar deixar alguns comentários a discursos de líderes emblemáticos de direita durante as férias, porque, como sabem, eu não vou estar cá durante uma semana e pouco, praticamente 2. Portanto, vou deixar alguns vídeos prontos para vocês. Deixem nos comentários algumas ideias que vocês gostassem de ver que eu deixo pronto. Já tenho aqui alguns discursos, por exemplo, de Margaret Thatcher, tenho aqui discursos de Ronald Reagan. Vou deixar também alguns cortes que tenham a ver com política internacional do meu podcast no primeiro canal. Deixo cortes aqui neste segundo também, além de no primeiro. No primeiro também vão ter entrevistas, portanto, deem-me algumas ideias de coisas que vocês gostariam de ver e, portanto, eu pretendo deixar conteúdo no canal e vou deixar conteúdo no canal. Tenho praticamente... Eu daqui a uma semana deve ser o tempo em que me vou embora e, portanto, vou deixar aqui alguns conteúdos e depois volto. E em setembro vamos ter novamente animação e antes de setembro. Eu ainda chego antes de setembro. Mas bom, meus caros, da minha parte era isto. Não me vou alongar mais. Obrigado por estarem desse lado. Quero-vos só pedir que deixem o gosto neste vídeo e que subscrevam o canal. Estamos a chegar aos 4.000 subscritores. Muito obrigado, meus caros. Têm as minhas redes sociais e o MBA na descrição, para o caso de quererem fazer alguma doação. E nunca se esqueçam, meus caros, questionem tudo. Até à próxima.